interagiram com a humanidade antes da lei? Como eles atuavam nos tempos de Moisés? E como essa atuação mudou ao longo da história? Os anjos foram apenas mensageiros de Deus ou desempenharam papéis mais profundos, como vigilantes, intercessores e guerreiros espirituais? Será que sua atuação mudou ao longo do tempo? Desde a criação, os anjos estavam presentes nos momentos-chave da humanidade. Mas algo mudou com a chegada da lei de Moisés. Vamos entender essa transição e o impacto disso até os dias atuais. Hoje vamos mergulhar nessa linha do tempo, desde os tempos primordiais até a vinda de Cristo e entender como os anjos ainda atuam em nossas vidas. Os anjos, em sua presença constante e misteriosa, têm um papel fundamental na Bíblia, acompanhando a humanidade desde Gênesis. Eles aparecem de forma surpreendente e assumem funções que evoluem conforme a história da salvação avança. Uma mudança significativa ocorre quando Moisés entra em cena, marcando uma transição no papel desses seres celestiais e na maneira como Deus interage com seu povo. Moisés como marco temporal na função dos anjos. Antes da entrega da lei por Moisés, os anjos estavam longe de ser simples mensageiros. Na verdade, eles desempenhavam uma função de vigilância e intercessão. Eram observadores atentos das ações humanas, como vemos em Daniel 4, 13 e 17, onde são chamados de vigilantes, relatando ao céu o que ocorria na terra. O conceito de vigilantes tem sido debatido ao longo da história, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Em Daniel, eles aparecem como seres celestiais que participam do governo divino, decretando juízos sobre os acontecimentos terrenos. No entanto, algumas tradições judaicas e cristãs associam esses vigilantes aos filhos de Deus, mencionados em Gênesis 6:2, que teriam tomado esposas humanas, gerando os nefilins. Essa interpretação é reforçada por fontes extrabíblicas, como o livro de Enoque, que descreve esses seres como anjos caídos que corromperam a humanidade. Por outro lado, muitos estudiosos os veem simplesmente como sentinelas espirituais fiéis, encarregados de cumprir e executar decretos divinos. Esses anjos não apenas guiavam, mas também intercediam, como no caso de Abraão, que suplicou por Sodoma, enquanto os anjos alertavam Ló da destruição iminente. Gênesis 19, 1. Nesse período, os anjos eram como estrelas cintilantes na escuridão, iluminando o caminho dos fiéis dispostos a ouvir a voz de Deus em meio à incerteza. Seu papel não se limitava à proteção, mas envolvia uma ligação direta entre o Criador e a criação, sendo, portanto, agentes de comunicação e intercessão. Eles andavam entre nós. Porém, a entrega da lei por Moisés inaugura um novo cenário. Com a Torá e os profetas, Deus passa a se comunicar diretamente com seu povo, e o papel dos anjos é redefinido. Eles deixam de ser meros intermediários e assumem uma função mais voltada à ação e à justiça divina. Curiosamente, apesar de essa comunicação direta se tornar predominante, Atos 7:43 e Gálatas 3:19 indicam que a lei foi entregue por meio dos anjos, servindo como mediadores no processo. Isso reforça a transição do papel angelical. Se antes eram guias e mensageiros da vontade de Deus, agora atuam de maneira mais restrita à execução da justiça divina, alinhados ao cumprimento da lei. Um exemplo claro dessa nova função angelical ocorre na 10ª praga no Egito. Deus envia o anjo da morte para executar seu juízo sobre os egípcios, eliminando os primogênitos daqueles que se recusaram a libertar os israelitas. Êxodo 12, 29 a 30. Nesse momento, o anjo não apenas transmite uma mensagem divina, mas executa a própria justiça de Deus.
Outro exemplo notável ocorre durante a travessia do deserto. Os israelitas, recém-libertos da escravidão egípcia, recebem a orientação de um anjo, que não apenas os guia, mas também corrige seu comportamento, alinhando-os à vontade de Deus. Êxodo 23, 20 a 23. Esse anjo assume um papel de líder espiritual e militar, função que se intensifica na narrativa de Balaão, quando um anjo impede o profeta de amaldiçoar Israel, frustrando seus planos contrários à vontade divina. Números 22 a 35. Mais adiante, durante a conquista de Canaã, Josué encontra um homem, identificado como o comandante do exército de Deus. Ele não apenas representa a presença divina, mas também assume um papel de estrategista militar, preparando Israel para a destruição de Jericó. Josué 5:13 a 15. Nos tempos da lei, portanto, os anjos não são mais apenas mensageiros, mas figuras ativas na execução da vontade de Deus. Eles se tornam instrumentos diretos da aplicação do juízo divino e da condução do povo segundo a lei estabelecida. Com a vinda de Cristo, o papel dos anjos sofre mais uma transformação. A intercessão e a execução de juízo dão lugar à proclamação da redenção. Quando Cristo nasce, são os anjos que anunciam ao mundo a boa nova da salvação. O anjo aparece aos pastores para proclamar a chegada do Salvador, trazendo uma mensagem de esperança que muda o destino da humanidade. Lucas 2:10 a 11. Em Cristo, a revelação de Deus se completa, e os anjos, que antes executavam juízo, agora proclamam a graça e a salvação. Hebreus 1:14 reforça essa transição ao afirmar que os anjos são agora espíritos ministradores enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Eles deixam de ser apenas agentes de juízo e se tornam servidores daqueles que pertencem a Cristo, refletindo a nova aliança baseada na graça. Essa evolução no papel dos anjos acompanha a mudança no relacionamento de Deus com a humanidade. Da vigilância angelical nos tempos antigos, à centralidade da lei, quando passaram a executar a justiça divina. E, mais tarde, a redenção em Cristo, quando sua missão se torna a de proclamar a salvação. Essa transformação também nos ensina algo essencial sobre nossa jornada espiritual. A intercessão deu lugar à graça, e agora somos chamados a ouvir a voz de Deus não apenas através dos anjos, mas, sobretudo, por meio de Cristo, a expressão máxima da revelação divina. Você está atento ao que Deus quer comunicar, seja por meio dos anjos ou, mais profundamente, por meio de Cristo? Deixe sua reflexão nos comentários e compartilhe suas percepções sobre como a graça de Deus se revela na nossa vida, hoje e sempre. Nos tempos antes da lei de Moisés, os anjos não eram meros espectadores no palco da história humana. Eles desempenhavam papéis essenciais e ativos no mundo. Eram como guardiões divinos, enviados por Deus para proteger, orientar e, muitas vezes, enfrentar as forças malignas que tentavam desviar os homens de seu propósito divino. Esses seres celestiais não eram apenas mensageiros distantes, mas agentes de um vínculo direto entre o céu e a terra, intercedendo em momentos de grande necessidade. Quando Jacó teve sua visão da escada que tocava ao céu, ele viu anjos subindo e descendo, simbolizando a ligação inquebrantável entre Deus e a humanidade. Gênesis 28:12. Esse momento revela um aspecto profundo da interação entre o divino e o humano. Os anjos eram os veículos dessa comunicação. Contudo, em meio a essa presença angelical constante, havia um problema crescente: o pecado humano.
A humanidade estava mergulhando cada vez mais em trevas, afastando-se de Deus. O mal se espalhava, e com isso surgia a necessidade de algo mais direto, mais contundente, para corrigir o curso da história e restaurar o relacionamento com o Criador. O pecado estava exigindo uma intervenção mais palpável, mais eficaz. E foi exatamente nesse cenário que Deus, com sua sabedoria e misericórdia, enviou os anjos para cumprirem um papel crucial. Não eram apenas anjos mensageiros, mas guardiões, enviados para guiar o povo de Deus e mostrar-lhes o caminho. Eles não apenas transmitiam mensagens, mas intervinham ativamente, protegendo, lutando e orientando conforme a vontade divina. Em um mundo onde a humanidade estava cada vez mais afastada de Deus, os anjos eram os instrumentos de sua graça, tornando visível o invisível e estabelecendo uma conexão direta com o céu. Será que ainda temos essa conexão direta com os anjos hoje? Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, sem saber, hospedaram anjos. Hebreus 13:2. Se naquela época eles eram como sentinelas divinas, caminhando entre nós, será que hoje, num mundo ainda tão marcado pela escuridão do pecado e pela necessidade de direção divina, não precisaríamos de uma intervenção tão clara quanto a que os anjos trouxeram nos tempos antigos? À medida que refletimos sobre essa pergunta, somos convidados a considerar se, de alguma forma, ainda estamos em sintonia com essa realidade celestial. Os anjos, como agentes de Deus, ainda estão em ação, talvez de maneira mais discreta, mas com a mesma missão: guiar, proteger e nos lembrar da presença divina em nossas vidas. Mas será que estamos atentos à sua presença? Estaríamos ainda ouvindo o eco daquelas escadas que nos ligam ao céu, ou deixamos que a correria da vida nos desconecte dessa dimensão espiritual? Essa reflexão nos desafia a reavaliar nossa sensibilidade ao toque do sobrenatural, ao trabalho dos anjos e à própria ação de Deus em nossa jornada diária. O dever de obedecer. O tempo da lei trouxe consigo um desafio significativo. A humanidade precisava aprender a obedecer a Deus sem depender da presença física constante de anjos para interceder ou guiar. A interatividade direta dos anjos, que antes era um reflexo da misericórdia divina, deu lugar à necessidade de um compromisso mais profundo e pessoal com Deus, onde a obediência à sua palavra se tornava a chave para manter a aliança com o Criador. A lei não foi apenas um conjunto de regras, mas um padrão de relacionamento estabelecido por Deus, que exigia do seu povo um compromisso de fé e ações fundamentadas em sua vontade. Será que nós estamos seguindo os princípios divinos que nos foram deixados, ou estamos aguardando sinais sobrenaturais para agir? A presença dos anjos e sua atuação tão evidente na época da lei mostrou ao povo a importância de confiar em Deus e obedecer sem hesitação. Contudo, a verdadeira prova de fé não é esperar por aparições ou sinais sobrenaturais, mas viver de acordo com os princípios divinos estabelecidos, mesmo quando não há manifestações visíveis. A verdadeira obediência não se baseia em sinais, mas na confiança inabalável nas promessas de Deus e na certeza de que, mesmo sem anjos visíveis, Ele está conosco a cada passo. Isso nos desafia a refletir. Em que medida estamos praticando a obediência de forma consciente e fundamentada na palavra? Ou estamos aguardando uma intervenção celestial para nos impulsionar a agir? A lei e a presença angelical nos lembram que a obediência a Deus vai além da busca por sinais. Ela se constrói no cotidiano, na escolha diária de viver conforme a sua vontade. Agora, antes de orar, acalme seu coração
e prepare o seu espírito, que possamos nos abrir para a presença de Deus e permitir que Ele fale conosco de maneira profunda e serena. Respire profundamente, sinta a paz de sua proximidade e permita-se estar completamente presente neste momento. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, nos aproximamos de Ti com corações reverentes, desejosos de compreender as maravilhas que preparaste para os Teus filhos. Sabemos que a batalha espiritual é real e que, ao nosso redor, anjos de Deus estão em ação como instrumentos de Sua vontade. Como Moisés, pedimos para sermos guiados pela Tua presença divina. Hoje, queremos refletir sobre o papel dos anjos na história de sua criação. Pai Celestial, lembramos que enviaste os Teus anjos como mensageiros e protetores do Teu povo. Como foi com Moisés, que atravessou o deserto sendo acompanhado pela Tua presença, e pelos anjos, também queremos ser guiados. Ele nos ensina a ver além do visível e entender que os anjos são parte de Teu plano divino. Como está escrito, Êxodo 23, 20. Vejam, estou enviando um anjo à sua frente para guardá-los no caminho e conduzi-los ao lugar que preparei. Deus de Moisés, sabemos que os anjos estavam presentes na vida do Teu servo, como guardiões e intercessores. Sabemos do anjo de Deus que se movia diante do povo, guiando e protegendo. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, o Senhor enviou o Teu anjo para guardá-lo, mostrando-nos que os anjos não só protegem, mas também revelam verdades espirituais e nos preparam para as grandes revelações. Senhor, pedimos que, assim como Moisés, possamos ser acompanhados pelos Teus anjos em nossa jornada. Que eles, como vigilantes de Deus, intercedam por nós e nos ajudem a discernir a Tua vontade, enfrentando as forças do mal. Nos momentos de batalha espiritual, que possamos sentir a força e proteção de Teus anjos ao nosso favor. Assim como a Tua palavra diz, não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Que possamos ter a certeza de que os anjos, enviados por Ti, estão ao nosso redor, guardando-nos e ministrando sobre nós. Quando Moisés esteve no Monte Sinai, o Senhor revelou sua glória de maneira majestosa, e sabemos que os Teus anjos também trazem revelações e sinais espirituais para nossas vidas. Que possamos ser sensíveis às mensagens que os anjos trazem em momentos de incerteza, como Daniel foi ao receber revelações proféticas de um anjo. Que, como Moisés, possamos ouvir, obedecer e confiar na presença de Teus anjos. Que cada missão que eles têm em nossas vidas seja cumprida, levando-nos mais perto de Ti e de Teus planos eternos. Deus, nos ensina a ver além do físico e a discernir a batalha invisível. Como o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu para que visse o sobrenatural. Abra os nossos olhos para o discernimento do Teu Espírito. Pai, oramos para que a presença divina dos Teus anjos nos envolva, dissipando toda a escuridão e guiando nossos passos conforme o Teu plano eterno. Oramos para que sejam nossos intercessores diante de Ti e nos ajudem a enfrentar as lutas espirituais com fé, coragem e esperança. Que possamos sentir a constante presença de Deus, como Moisés sentiu no deserto, sendo guiados pela Tua voz que nos concede descanso. Sabemos que os anjos não estão apenas nas histórias passadas, mas também nas nossas vidas, como instrumentos de proteção, revelação e poder. Nos ensina a respeitar o papel divino dos anjos em nossa vida e a não negligenciar sua ajuda. Que em todas as nossas batalhas espirituais possamos ser guiados pela sabedoria da Tua palavra, que nos revela a presença dos anjos em nossa jornada. Que os anjos que estavam com Moisés como guardiões divinos também estejam conosco,
em cada passo, em cada decisão, em cada oração. Que possamos sempre lembrar que não estamos sozinhos, mas somos acompanhados por aqueles que o Senhor enviou para nos guardar e proteger. Senhor, pedimos que, assim como usaste os anjos para libertar o povo de Israel, eles também nos ajudem a viver livres, livres da dúvida, da ansiedade e da opressão. Que possamos experimentar hoje a vitória que vem através da batalha espiritual já vencida por ti na cruz. Em nome de Jesus, oramos. Amém.